queria hoje tratar de um tema com os irmãos que eu acho que ele é de extrema importância para o nosso viver em espírito e em liberdade do Senhor. Queria que você abrisse aí 2 Coríntios, no capítulo 8. 2 Coríntios, no capítulo 8. Eu sei que você já ofertou aqui, mas eu acho importante a gente falar um pouco sobre oferta. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vi um amém tão fraco. Vamos falar sobre oferta, eu falei assim, de novo. Amém, amados? Amém. 2 Coríntios 8. Certo? Você pode se sentar, porque nós vamos ler já refletindo no que está escrito aqui. Abra aí a sua Bíblia, abra aí no celular, você que tem o celular hoje facilita muito, né, gente? Esses dias eu vi um pastor, eu tenho uma Bíblia lá em casa que ela é riscada do começo ao fim, entendeu? Eu utilizo, ela é a minha Bíblia de cabeceira para leitura. Só que na igreja é tão fácil a gente carregar, coloca aqui o celular, a letra fica do tamanho que a gente quer, não é? Não tem, a gente pode ligar o ventilador, não fica soprando para um lado, para o outro, mas não é porque a gente fica aí com, nossa, não carrega mais nem a Bíblia para a igreja, não é isso não, amados. A Bíblia está no nosso coração, está na nossa mente, está o tempo todo conosco, tá bom? A gente não, eles dizem, né, esses obreiros com tela, esse obreiro raiz, aquela Bíblia zona, mas não, a gente é do tempo antigo. Olha só, está escrito assim, eu queria que você prestasse atenção no que eu vou dizendo aqui, ó. Também, irmãos, vos fazemos conhecer, olha que interessante o que Paulo está falando aqui. Eu vou fazer vocês conhecer, é necessário que vocês conheçam. Isso daqui ele está falando para os irmãos de Corinto. Ele está falando, eu quero que vocês conheçam a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. O que a graça significa? O que é graça? É um favor que nenhum de nós merece. Amém? Guarde isso. Graça é favor não merecido. Aí o que ele diz aqui, olha? Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram a abundância de alegria. Olha só, no meio de muita prova e de muita tribulação, manifestaram a abundância de alegria. E a profunda pobreza deles, olha o que Paulo coloca aqui, eles eram muito, mas muito pobres. E eu digo para vocês, nenhuma aqui da congregação era tão pobre quanto eles eram. Quando a gente fala de pobreza naquela época, gente, a gente está falando de pobreza mesmo. Nós estamos falando de uma época onde a média de vida era em torno de 40 anos. Ou seja, um cara da minha idade já estava na época de partir para a glória. Entendeu? Olha só, para vocês verem, infraestrutura, as outras coisas, era tudo muito difícil naquela época. Ele vai dizer, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Hoje eu vi um vídeo que eu achei super interessante. Estava um rapaz andando numa rua, eu não sei se era nos Estados Unidos, mas era um país de língua inglesa. Ele andava por lá, e aí ele falava, você me ajuda? Me ajuda com um prato de comida, com alguma coisa para comer? Ele passou diante de um monte de pessoas, e ninguém deu nada para este jovem. E aí de repente tinha um rapaz que estava assim no chão pedindo esmola. E aí ele chega para esse rapaz e ele fala, amiga, eu estou com muita fome, você me ajuda? E o rapaz vira assim para ele, olha, eu não tenho comida aqui, mas eu tenho esses trocados aqui, pega o trocado dele e entrega todo para esse rapaz. Aí na hora que ele pega o dinheiro, ele vira assim, ele fala, não, eu te agradeço muito, entrega uma carta para esse rapaz, com mais ou menos uns 200 a 300 euros, eu creio que seja algum país de língua inglesa na Europa, mas pelo que eu vi ali era 200 a 300 euros. Eu acho isso muito impressionante, porque na hora que aquele rapaz é recompensado, ele era o que menos tinha. E
que tinha o coração mais generoso. Olha que interessante isso. O que menos tinha é o que normalmente tem o coração mais generoso, porque ele conhece o que é passar a necessidade, ele conhece o que é a dificuldade. E aí olha o que diz aqui. Porque eles, testemunho eu, olha só, Paulo está testemunhando, Paulo que era uma testemunha de Cristo, está testemunhando de Cristo, do que Cristo faz na vida deles, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas. Olha que interessante isso. Na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. E aí ele diz: pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Olha o que Paulo está falando aqui. Aquelas pessoas eram tão pobres, os cristãos da Macedônia, que Paulo ficou sem graça de chegar para eles e falar: olha, a gente precisa mandar uma oferta para Jerusalém, a gente precisa fazer uma coleta. Paulo viu que eles eram muito pobres. Sabe quando você vê que a pessoa é tão pobrezinha que você fala: eu não vou pedir para essa pessoa participar da oferta. E aí eles viram para Paulo e falam o seguinte: não, pelo amor de Deus, deixa a gente participar da coleta, deixa a gente participar da oferta. Olha que interessante isso. O que é o coração da pessoa que se libertou da prisão das riquezas? O que é o coração da pessoa? Porque a gente vive, vocês já notaram que a gente vive hoje da seguinte forma? Normalmente, né? Eu estou falando todos, mas a gente vive já pensando na conta que a gente vai pagar, nisso, é a fatura do cartão, é ou não é? E aí tem isso, tem aquilo, e aí vai multiplicando aquele tanto de coisa que a gente tem que fazer, que a gente fala assim: meu Deus do céu, eu acho que só dá para eu contribuir com tanto. Você já tem tudo contado, parece. E aí, olha só, esse pessoal aqui, gente, eles não tinham cartão de crédito, mas a fatura deles era muito mais alta do que eles podiam dar. Mas ainda assim, eles tinham um coração generoso e chegam para Paulo e falam: olha, não deixa a gente fora dessa graça, não. Porque para a gente ofertar é favor que a gente merece. Porque participar da oferta é favor que a gente merece. E aí eu paro para analisar, eu lembro lá de Lucas no capítulo 16, no verso 9, que diz assim: granjeai amigos com os tesouros da injustiça, porque quando este vos faltar, eles vos receberão nos tabernáculos eternos. Olha o que isso significa. Granjear amigos com os tesouros da injustiça significa que tudo praticamente que a gente ganha advém de injustiça. Vocês já sabem, eu sempre gosto de dizer isso. Vocês já acham justo vocês terem o que comer em abundância, às vezes até sobra, e vocês têm que jogar no lixo? É ou não é? É ou não é? Falar isso, eu vi esses dias uma venezuelana, que ela chegou aqui no Brasil, ela contou que lá na Venezuela, o salário dela era na base de R$20, na casa de R$20. Só que tem um fator: para você conseguir comprar lá um frango, você precisa juntar mais ou menos 1 ano de salário mínimo para conseguir comprar um frango. Isso na Venezuela. E quando ela veio para o Brasil, e que ela recebeu o primeiro salário dela, que foi de 1.200 e poucos reais, ela começou a chorar. Ela começou a chorar porque para ela aquilo era um mundo de dinheiro que ela há muito tempo não sabia o que era aquilo. A gente tem uma mania de reclamar, não tem? A gente tem uma mania de murmurar: mas eu ganho tão pouco, mas as coisas é tão difíceis, mas tem isso, tem aquilo. A gente tem uma mania disso. Eu conheci uma moça que veio da Venezuela e atravessou por Pacaraima com a filha dela. Conheci pessoalmente, a ajudei quando ela estava ali na estrutural, morando ali. Inclusive o Júnior, marido da Jaqueline, foi algumas vezes comigo lá para levar algumas doações, coletamos, levamos dinheiro, levamos cesta, algumas coisas para essa moça. Ela veio com a filha dela, atravessando tudo que é arriscado, porque naquela região, não sei se vocês sabem, mas até mesmo existem aliciadores que sequestram mulheres e crianças para tráfico sexual.
dias lá, antes dela vir para cá, os últimos 3 dias, a única coisa que ela tinha para comer com a filha dela era pipoca. Olha para pensar. Ela tinha uns milhozinhos de pipoca, ela colocava ali para estourar, e era o que tinha para comer durante 3 dias. E ela falou: eu venho para cá, eu vou morrer. E agora ela conseguiu, graças a Deus, trazer a mãe dela. Maravilha, né? Ela veio para cá, passou 2 anos a mãe dela lá, e agora ela conseguiu trazer a mãe dela para cá. Mas parem para analisar isso. Tudo que nós ganhamos, vocês acham justo a gente ganhar o que a gente ganha e ter pessoas agora passando fome, morrendo de fome? Vocês acham isso justo? Tudo que a gente recebe, na verdade, é sim tesouro de justiça. E aí, é o que Paulo está colocando aqui, olha. Eles pedem com muitos roubos a graça, o favor não merecido de participar das ofertas. Que interessante isso. Eu não mereço ofertar. Olho para o meu coração e falo: meu Deus do céu, o dinheiro já é sujo, né? Se vocês trabalhassem em banco, vocês vissem o que tem naquilo ali. Meu Deus do céu, quando chega ali no caixa, eu não trabalho no caixa, né? Mas às vezes chega ali a pessoa que ela puxa o dinheiro lá do meio das cuecas, aí põe assim, a caixa tem que pegar, o caixa lá no banco tem que pegar aquele dinheiro, ela tem que quentinho, entendeu? Com um ou outro penteio ali no meio, ai que nojento, horrível, entrega ali, tem que contar para poder pagar as contas ou depositar aquilo ali. Gente, o dinheiro, ele é muito sujo, ele é nojento, ele é nojento em todos os sentidos, ele é nojento pelo que a pessoa é capaz de fazer por conta do dinheiro, entendeu? Olha o que a Escritura vem dizer em 1 Timóteo capítulo 6, no verso 10. Ele vem dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu não estou falando do ter o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando você vai para 1 Coríntios, no capítulo 12, o que nós aprendemos em 1 Coríntios, no capítulo 12? Nós aprendemos alguns dons do Espírito Santo. Mas lá, quando você caminha lá por Romanos e outras passagens da Escritura, nós entendemos que ofertar é também um dom do Espírito Santo. Você sabia disso? E é um dom que liberta primeiro o teu coração da avareza. Quero que você entenda isso. Liberta o teu coração da avareza. Gente, eu já vi gente avarenta que vocês não fazem ideia. Crente avarento. Uma vez, eu estava na época eu ainda sou advogado, não trabalhava ainda no Banco do Brasil, eu estava advogando para um crente, e o cara ele tem vários imóveis, entendeu? E aí, quando a gente precisava tirar umas cópias, para tirar o carro dele que estava apreendido no Detran, esse cara, a esposa dele é professora aqui do Distrito Federal, ele tem vários imóveis, muitas rendas desses imóveis, coloca assim por baixo, ele tira aí uns 12, 13 mil reais por mês desses imóveis que ele tem. Quando a gente foi ali para tirar algumas cópias de alguns documentos, o cara falou que a cópia era mais ou menos na época, era na casa de acho que 80 centavos, quase R$1. Mas isso é caro demais. E tudo que a gente andava falando até que é caro demais. Tá caro, tá caro, tá caro. Gente, como é ruim andar com uma pessoa assim, que fica o tempo todo achando: meu Deus do céu, eu peço a Deus sempre, uma coisa que eu peço a Deus é o coração, que meu coração sempre seja generoso, que eu não seja uma pessoa assim, mesquinha. Eu não estou falando que eu sou uma pessoa controlada, que Deus abençoa para muito além do que eu mereço, meus pais sabem disso. Eu sou controlado, mas não consigo. Se alguém bate a minha porta, se tem alguma coisa, algum propósito que eu preciso colocar diante de mim, seja para ofertar na casa do Senhor, seja para ajudar uma pessoa, meu coração é extremamente aberto para isso. Eu não estou falando isso para vocês, irmãos, como
ideia como que as coisas acontecem. Em tudo eu me vejo abençoado. Olha, eu vou contar um breve testemunho para vocês. Eu fui comprar há mais ou menos, não gosto muito de falar da minha vida pessoal, mas aqui eu tenho liberdade porque a gente não recebe nem um centavo da igreja. Então a gente tem liberdade para comungar com vocês. Eu, em 2017, eu comprei um ágio de um apartamento no Valparaíso, porque para eu financiar fica um pouquinho difícil, que tem um imóvel aqui que ficou para a Rebeca, mas que nunca saiu do meu nome. É um apartamentozinho aqui no Gama. Eu fui comprar um ágio de um apartamentozinho ali no Valparaíso para mim, eu gostei pra caramba. Comprei, paguei lá o ágio e ia pagando as parcelas. Na época, ainda faltavam 300 vezes. Você já calculou o que é 300 vezes? São mais de 20 anos. É o que faltava para liquidar, são 25 anos que faltava na época. Meu pai acompanhou, minha mãe acompanhou. E, gente, eu fui pagando direitinho, fazia algumas amortizações, fazia isso, fazia aquilo. E o que ocorre? O apartamento não estava no meu nome, eu tinha uma procuração. Quando chegou no ano de 2019, o dono do apartamento veio a falecer. Aí o que acontece? Eu sabia dos riscos, porque quando você compra, mas ele era um jovem senhor, ele tinha na época que ele me vendeu 48 anos, então eu pensava que ele não ia morrer até o que está, né? 48 anos hoje é muito jovem. Ele morreu, ele estava ali com 50 anos aproximadamente. E ele deixou 3 filhos. Eu comuniquei isso com meu pai. E lá em casa, eu faço da seguinte forma: eu não fico perdendo sono por causa de nada. Por causa de questão financeira é o que eu não perco sono em hipótese alguma. Aí eu orei e falei: Senhor, na época eu calculei, para mim era uma boa decisão, mas se não deu certo, tudo bem, porque agora vai ter que inventariar. Ele tem filhos, vamos ver como é que isso daí vai ficar. E vocês sabem o inventário, tanto que é complicado, né? Tanto que é complexo o inventário. Perfeito. Aguardei um pouco, peguei o contato, puxei a certidão de óbito dele, puxei pelo cartório, paguei na época uns R$200, descobri que todos os filhos dele eram maiores de idade. Falei, isso daqui facilita, que aí eu posso conversar com eles para a gente tentar negociar. Eu não tinha esse dinheiro para quitar o apartamento. E aí ele virou para mim e falou da seguinte forma: um dia eu estava indo para o Valparaíso para resolver uma questão lá do apartamento. No caminho, o filho dele me liga, que o pessoal da corretora de imóveis tinha passado o meu telefone para ele, isso já tinha mais ou menos uns 2 meses que ele tinha falecido. O filho dele me liga, enquanto isso eu estou pagando prestação, estou pagando tudo. E ele falou: Jordânia, vamos fazer o seguinte, meu pai te vendeu esse apartamento. Como tem o seguro do FGA, que é o seguro habitacional, meu pai dele não era casado, não tinha nada, quando o pai dele faleceu, o seguro da Caixa Econômica vai lá e quita o apartamento. Ele falou: vamos fazer o seguinte, Jordânia, eu utilizo o seguro para a quitação do apartamento e você me paga a metade do saldo devedor. Parem para analisar. Eu estou falando para vocês que um apartamento que é ali atrás ali do McDonald's, que hoje está avaliado aí na casa de uns R$150 mil, por volta disso, por graça de Deus, no total ele saiu para mim por uns R$90 mil. Aí eu juntei, ainda deu tempo para juntar, eu saí juntando tudo que eu podia, entendeu? Mas sem deixar de fazer as contribuições, isso no período da pandemia, e falando isso para vocês. E aí, quando chegou agora, em 2020, já está quitado, já está no meu nome, já saiu o inventário, já está tudo resolvido. E eu quero dizer para vocês que as coisas acontecem quando você tem um coração aberto, de onde você nem imagina. Eu não estou falando só da questão financeira, não. Eu estou falando de livramentos. Eu vou contar agora livramentos aqui. Dia 25 de novembro de 2018, vocês sabem disso. A Sara, ela ia descendo, era um dia de chuva, estava um domingo que choveu muito. E a Sara vinha descendo ali pela Colmeia, aquela pista ali que passa ali perto ali da antiga escola, e ela perdeu o controle do carro no buraco, capotou o carro 5 vezes. Quem viu, ela arrancou um poste com o carro. A Rebeca estava do lado, estava sentada atrás. Junto da Rebeca tinha uma mochila de mais ou menos uns 8 quilos. Uma mochila de uns 8 quilos
carro que capota uns 80 por hora, vocês não fazem ideia do que isso significa. O Diego aqui, que é bombeiro, dá para imaginar o peso que isso cria em cima de uma criança, não é, o Diego? A Rebeca, na época a Rebeca tinha 11 anos de idade. Amados, o carro capotou, segundo testemunhas, umas 5 vezes. Caiu que deu perda total no carro. Os bombeiros viram, depois tiveram que tirar a Rebeca, que ela teve uma fratura no fêmur da perna esquerda. Só que tem que fraturar a mochila, nem se moveu do lugar. Glória a Deus, aleluia. Nem se moveu do lugar. O que eu estou falando para vocês é que Deus, Ele nos preenche de todos os lados, com tanta graça que a gente não merece, e a gente tem uma mania de nos privar de diversas outras graças. Tem graça que o Senhor coloca diante de nós. Sabe o que a gente faz? A gente rejeita. Por exemplo, você sabia que congregar é uma graça de Deus? E quantos de nós rejeitam congregar? Vocês acham que está fácil hoje você ter amigos? Amigos que são sinceros, amigos que têm caráter, amigos que são honestos, amigos que são confiáveis, amigos que são leais? Você acha que é fácil encontrar isso hoje? Se você encontrar um, já se considere uma pessoa riquíssima. E olha quantos que a gente tem aqui. Olha que maravilha. Eu pergunto quanta riqueza que a gente tem. Em volta da gente, a gente tem a mania de se privar da graça do Senhor. E ofertar é mais uma graça. E que a gente se priva por falta de fé, por falta de confiança, por falta de segurança no Deus que tudo pode prover, por falta de confiança no Deus que segura a mão de Abraão na hora que ele vai descer o cutelo e que proveu o cordeiro. Glória a Deus. A gente vive debaixo de tantos temores e a gente se priva de tanta graça, de tanto benefício que a gente tem para viver, porque quando você está com seu coração alegre e voluntário, e você está abundando de alegria, apesar de toda a tribulação, como era esse povo aqui. Quando você tem uma oportunidade de ofertar, quando você tem uma oportunidade de participar, quando você tem uma oportunidade de entregar e você entrega, cara, você não faz ideia de como fica o teu coração. Ao menos o meu se alegra muito. Eu, por exemplo, a gente, por exemplo, está nesse propósito aqui de construção. Gente, dá um pulo lá. Dá um pulinho lá e olha como que está ficando aqui. Não sei vocês, mas assim, meu pai ele tem muito mais fé do que eu. Esse é o garoto, entendeu? Ele já enfrentou, coitado de mim, não passei nada nessa vida, que meu pai, minha mãe, que eles já enfrentaram nessa vida. Mas quando eu chego ali, eu sou uma pessoa, eu sou crente balita, né, de pouca fé. Mas quando eu entro ali, se você fecha os seus olhos um pouquinho, você imagina como que vai ficar, quantas pessoas a gente vai poder receber, quanto que a gente vai poder ali se alegrar, ter comunhão. Gente, está tudo assim tão lindo, tão maravilhoso, e às vezes só de você ir lá, você fica com o coração assim, tão pulsante de vontade, de desejo, de participar desse favor que nenhum de nós merece. Que é tudo do Senhor. Amém, amados? Vamos continuar aqui a leitura? Os testemunhos, posso contar mais testemunhos, amados? Tem nem base. Às vezes eu tomo até cuidado com o Senhor pelo que eu peço, porque Ele tem uma mania de me dar. E aí eu sou cuidadoso, eu falo, meu Deus do céu, fica até sem graça. Olha que interessante isso, né? Sem graça. A gente está falando aqui de graça. Eu falo, não vou ficar pedindo muito não. Olha só. Ele diz o seguinte: e não somente isso, no verso 5, e não somente fizeram com nós como nós esperávamos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Glória a Deus. Vontade de Deus, olha que maravilha.
eles estavam com o coração assim, tão dilatado, tão alargado diante do Senhor, na vontade de dar, na vontade de participar. E como eu falo, com roubo, imagina você pedir, pelo amor de Deus, me deixa participar disso. Que eles entregam muito mais, eles entregam a eles, ao Senhor, e se entregam a Paulo. Fala, a gente está à disposição. Gente, é tão bom, né? Quando chega uma pessoa e fala, não, conta comigo, não é bom isso? Eles eram esse tipo de gente. Pode contar comigo, mas pode contar mesmo, porque quando a gente não, vamos contar. Olha só, Jesus, ele contava ali com os discípulos, né? Na hora da tribulação, até os dois que foram para junto dele dormiram. Não tinha com quem contar, mas esse pessoal estava tão cheio do amor, tão cheio da graça, que eles eram um daqueles com quem a gente podia contar. E aí ele diz o seguinte: o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós, porque começou lá na Macedônia, entre os pobres de Marredeci, e que entregaram muito mais do que podiam, entregaram até mesmo a si mesmos. E agora Paulo fala, gente, essa graça tem que se completar. Esse favor tem que se completar. E aí ele leva esta coleta agora, a continuidade dessa coleta, para os irmãos de Corinto. Eu pergunto, a igreja de Corinto leu essa carta, e o coração pulsando, porque quando eu leio essa carta, eu não sei se acontece com vocês, mas meu coração pulsa, parece que ela está pulando assim, ó, na minha mão. Parece que eu estou sentindo o coração de Paulo pulsando aqui na minha mão. Eu pergunto para vocês, imagina aquela igreja lendo isso aqui, e o desejo e o coração deles se dilatando para também participar dessa graça. Eu espero que o coração de cada um aqui se dilate, se abra, se escancare, crendo no Senhor, não porque você vai esperar que Ele faça algo por você, mas porque Ele já fez tudo por você. E não se preocupe, porque quando a gente imagina que Ele vai fazer algo mais, Ele consegue fazer muito além do que nós pedimos, ou pensamos, ou esperamos. Esse é o nosso Deus. E aí ele diz o seguinte: como porém em tudo manifestais superabundância. Agora ele está falando para a igreja de Corinto. Eu sei que vocês em tudo manifestam superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, como em todo cuidado e em nosso amor para convosco. Em tudo isso vocês superabundam. Então eu convido vocês também que superabundem nessa graça. Olha que convite maravilhoso é esse. Paulo agora está convidando eles para abundarem também nessa graça. E ele vai dizer o seguinte: não vos falo na forma de mandamento, porque muitas pessoas transformam isso no mandamento. Eu particularmente estabeleço o mínimo para as minhas doações, que é o dízimo. Eu já estabeleço isso como mínimo, porque quando você vai para o Evangelho da Graça e você entende que Jesus, Ele não te entregou 10%, Ele entregou 100% do que Ele é, e Ele é 100% homem e 100% Deus. Graças a Deus. Foi isso que Jesus entregou. Quando você entende isso, você entende que 10% é muito pouco, mas tudo bem. Se o Senhor Ele toca no teu coração e dilata o teu coração, entregue aquilo segundo que você propôs aos Deus. Entregue com alegria, mas dilata muito esse coração. Espere, porque o Senhor sempre Ele nos surpreende de todos os modos que você pode imaginar. E olha só, não vos falo como forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Olha que maravilha isso. Na abundância de doar, de entregar, de dilatar o coração,
abunda verdade, abunda fidelidade. Olha que maravilha isso. Aí você vira para Deus e fala: Senhor, eu sou tão infiel. Quando a gente olha para a gente é tão pecador, tão infiel, né? A gente é tão falho. Mas naquilo que a gente tem algum controle para não ser tão falho, por que a gente não aproveita isso? Para entregar mais, para fazer mais, para se abrir mais. E aí ele vai dizer o seguinte: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Glória a Deus, aleluia. Lembro de uma canção que o irmão Afonso aqui cantava, que era de um menino, que ele estava ali na casa dele e junto com o pai dele conversando, e não tinha nem tom. E aí eles começam a orar, né, irmão? Eles começam a pedir ao Senhor. E aí tem um vizinho que ele cheio de escárnio no coração. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Eu só lembro dessa passagem quando eu lembro desse livro. E aquele homem cheio de escárnio, olha, agora eu vou pregar uma peça nesse povo. Começou a jogar pão. Não sei se pelo muro, acho que é pelo muro, né, irmão? Pelo telhado, começa a jogar pão. E aí o menino olha para aquilo. Deus utiliza o escárnio daquele homem para transbordar a fé no coração daquele menino, que começa a gritar: papai, eu vou cair do céu. E ao mesmo tempo, para provê-los da necessidade deles. Olha que maravilhoso. Porque Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Então tem gente que ainda fala: não, mas eu não sou rico. Gente, a riqueza que habita dentro do teu coração, como dizia lá em 2 Coríntios, capítulo 4, é o capítulo 5, depois vocês me ajudam aí. Ele vai falar que nós somos como vasos de barro, onde dentro desses vasos de barro, Deus, Ele guarda um tesouro incalculável. Quem já assistiu aí filmes de múmia? Os caras vão entrando dentro daquelas catacumbas, né, egípcias. Aí de repente tem aqueles vasos de barro assim, com ouro atolado, derramando de ouro. É assim, porque o Espírito Santo habita o teu e o meu coração. E é essa riqueza que nós guardamos. E a gente vem para a igreja com um coração de miserável. Por favor, né, gente? Não. A gente não é arrogância, mas é um coração de consciência de que nós somos superabundantemente ricos no Senhor. Glória a Deus. É por isso que a gente se dilata mesmo, é por isso que a gente entrega, é por isso que a gente faz, na certeza que em tudo Ele nos provê. E Ele diz ainda assim: e nisto dou a minha opinião. Agora nós vamos ver aqui Paulo dando a opinião dele. Pois há vós outros que desde o ano passado principastes, iniciaram não só na prática, mas também no querer convém isso. Completai agora a obra, para que, assim como revelaste prontidão no querer, assim terminais, segundo leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja entre todos igualdade. E aí ele diz por fim: suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, o que pouco não teve falta.
está diante de você o favor de Deus. Olha o tanto que Deus ele é maravilhoso. Ele tem uma mania de comunicar com a gente, de nos fazer participar em comunhão com Ele de alguns dons que pertencem somente a Ele. De alguns dons que pertencem somente a Ele. Por exemplo, o perdão. Gente do céu, quem é aqui que merece perdoar alguém? Ninguém. Mas ainda assim o Senhor te permite perdoar. Para analisar. Esse é um dom de Deus. Vem direto dele. Certa vez trouxeram ali um aleijado, desceram pelo telhado até Jesus. E aí Jesus diz o seguinte para ele: estão perdoados os vossos pecados. E aí os fariseus que estão ali vendo aquela cena toda começam no seu coração a dizer: o que esse cara está pensando que é? Perdoar pecado? Ah, pelo amor de Deus, gente. E aí Jesus fala que para quem? Olha, Jesus conhecendo o coração deles diz o seguinte: o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os vossos pecados? Ou levanta-te, toma o teu leito e anda. Aleluia. Porque perdoar pecado é muito mais difícil para o Senhor, é muito mais custoso para o Senhor do que fazer um milagre de cura. Para Ele o perdão significou mãos presas no Calvário, significou sangue derramado. Este é o custo do perdão e nós participamos disso. Aleluia. Sem derramar uma gota de sangue. Podemos participar da graça também de doar, de entregar. Lucas capítulo 6, versos 37 e 38. Ali, Jesus está falando daqueles que têm mania de julgar os outros. E aí Jesus começa a falar: aprendam, ao invés de julgar, a perdoar e a dar. E aí ele vai dizer o seguinte: dê, que Deus te devolverá. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Vocês já viram um saco de farinha quando vai encher? Aí o cara enche até o topo do saco. Aí sabe o prato mais fácil que ele faz? Sacode. Aí a farinha dá uma sentada. Aí ele vem e enche mais. Sacode, enche mais. Aí o que ele faz? Ele dá uma batida no chão. Bateu no chão, a farinha senta mais. E aí ele vem e enche mais. Só que não. Ele começa a encher e começa a cair farinha para os lados, para o outro. Você não consegue nem amarrar o saco. Porque é boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Quem tem fé diz amém. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, porque nós não merecemos participar de nenhuma das graças que o Senhor nos concede. Só que mesmo não merecendo, nós não nos privaremos desta graça, Senhor. Que o Senhor possa dilatar os nossos corações, não como barganha, por troca, mas simplesmente pelo amor, pela alegria, pelo desejo e pela possibilidade de que esta graça superabunde também em nós. E antes um coração que era mesquinho, um coração que reclamava de tudo, ele aprenda a ser um coração que entrega, um coração que se doa, um coração que oferta na casa do Senhor. Aleluia. Senhor, ao mesmo tempo eu te peço, Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Existem pessoas aqui que têm necessidades para muito além das financeiras. E eu sei que o Senhor é poderoso para entrar agora com provisão. Se a questão é sentimental, se a questão é emocional,
o Senhor agora entra com provisão na vida de cada um. Se a questão é falta de fé, o Senhor agora vai prover fé. Aleluia. Se a questão é medo, é pavor, é insegurança, agora o Senhor vai prover segurança, fé, certeza, fundamento na vida de cada um. Aleluia. Se o que a pessoa vive é ansiedade, o Senhor vai prover paz e calmaria, e o Senhor vai conduzir essa pessoa às águas tranquilas e vai trazer refrigério para a alma. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. E se é cura, o Senhor vai prover cura pelo poder que há no teu nome, em nome de Jesus. Que o Senhor visite agora essa pessoa e manifeste cura em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Amém. Faça assim com a sua mão. Que o amor de Deus Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja diz: Amém. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a